Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um outro assunto, uma nova aula, né, que a gente vai abordar as fachadas da edificação. Na última aula a gente falou sobre cortes, né, então eu peguei essa casinha aqui e fiz um plano vertical de corte aqui no meio, né. A fachada, no caso, a gente vai fazer a representação dos planos externos da nossa edificação. Então não é mais um corte, é olhar a nossa edificação por fora, né, então tem um plano aqui externo que a gente vai fazer esse desenho. Então eu posso aqui, neste exemplo hipotético dessa casa, eu vou ter 4 planos externos, ou seja, o plano frontal, os laterais e o de trás, né, os fundos da nossa casa. Assim como os cortes, as nossas definições de planta também vão refletir diretamente na nossa fachada e vice-versa. Então, às vezes, alguma solução de fachada ou volumetria que eu queira definir para o meu projeto vai também ter interferência direto na planta baixa, na organização dos espaços. Então, tanto as medidas horizontais né, os comprimentos, larguras, quanto as medidas verticais de alturas estão todas relacionadas dentro de um projeto. Afinal, os nossos espaços são tridimensionais, não é mesmo? Então vamos lá e vamos dar uma olhada aí como é que a gente pode fazer para desenhar as nossas fachadas. O que eu fiz aqui? Eu escolhi 2 fachadas para representar. Eu escolhi essa fachada que seria a frente, né, da minha edificação e essa lateral. Mas eu vou nomear essas 2 fachadas de que forma? Eu aqui, hipoteticamente, eu atribuí que a orientação do nosso edifício, o norte fica aqui, né, na frente, né, perpendicular, então, no caso, à frente do meu terreno, à frente da minha edificação, né, eu coloquei essa flechinha aqui, né, como é um exemplo hipotético, então eu atribuí que o norte fica voltado aqui para frente. Então, eu nomeei essa fachada aqui de norte, né, que é essa que eu desenhei aqui, seria a frente da edificação. Aí eu coloco aqui, então, uma flechinha indicando essa direção, que eu estou, né, mostrando a direção da minha fachada, e escrevo aqui fachada norte. O que a gente vai desenhar agora é a fachada leste, tá? Que seria a lateral aqui, que compreende a parte externa da sala e da cozinha. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Primeiramente, para fazer esse desenho aqui da fachada norte, eu coloquei a minha planta baixa aqui, nessa direção, e tive aqui como referência também este corte, né? Então, eu puxei aqui as minhas linhas de chamada direto da planta baixa, então colocando sempre, né, a planta na direção que eu estou, né, observando o edifício, então a flechinha indica para lá. Fiz aqui então a fachada norte também com referência do corte B que a gente fez na outra aula. Então aqui está a fachada norte. Agora eu vou ensinar vocês como é que a gente faz então a fachada leste, que é essa aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou virar a planta baixa novamente com a direção onde está a minha flecha, né, mostrando qual que é a fachada que eu tô desenhando. Então eu já fiz isso aqui, ó, numa outra planta que eu coloquei aqui, tá? Já pra gente adiantar um pouquinho. E coloquei um dos cortes que eu fiz, né, anteriormente para ter a referência das alturas da minha edificação, tá? Eu vou começar então traçando aqui, ó, através desse corte que eu já elaborei na outra aula, a linha do terreno, tá? Sempre trabalhando então com as linhas auxiliares inicialmente. Então eu tracei aqui a minha linha do terreno, que é a referência aqui que eu tenho de implantação da edificação. E eu vou também colocar aqui como referência a linha interna bem fraquinha, tá? Porque essa linha interna da edificação vai servir de ponto de partida para eu atribuir os peitoris das janelas e vergas das janelas e portas. Então, eu tracei aqui então embaixo a linha do terreno e aqui um pouquinho mais fraco a linha do piso, né, de referência do piso da edificação. Aí eu vou trazer agora as linhas aqui, ó, a partir da planta baixa,
que vai ser a largura, né? Como que é a largura do meu edifício. Então, eu peguei aqui, vou passando essas linhas auxiliares. Pronto. Então, eu já tenho aqui a posição das paredes da edificação, né? A elevação, a referência externa. Agora, eu quero pegar a altura, né, desse meu edifício. O que eu tenho que observar aqui, ó? Que eu tenho um telhado, certo? O telhado aqui. Então, eu olhando aqui em direção a essa lateral, eu vou ter a linha de referência aqui do beiral e a linha da cumieira do telhado. Então, eu vou enxergar esse plano aqui, ó, na fachada. Eu não vou enxergar a laje, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, a linha da parte inferior do meu telhado e a parte lá da cumieira, que seria o ponto mais alto do meu telhado. Pronto. Então, eu já tenho as referências de alturas lá. Eu vou puxar aqui, estender essas linhas. Aí eu tenho aqui na minha planta baixa a linha de projeção que corresponde à projeção do telhado. É essa linha aqui que vai me dizer, né, o final do meu telhado aqui, ó. Pronto. Então eu já tenho aqui uma estrutura já montada, né, o esboço pré-definido da fachada leste, no caso, que é que eu estou desenhando. Qual que seria o nosso próximo passo, então, né? Aqui, então, eu coloquei já as paredes, né? Eu vou colocar as referências, então, de janelas. Eu tenho aqui janela da cozinha, que vai aparecer nessa fachada, e essa janelinha aqui da sala, tá? Como é que eu desenho isso? Eu já trago essas linhas aqui, ó, de referência lá pro plano da parede. Tá? Essa aqui, ela tá exatamente, coincide com essa reentrância aqui que existe no volume da edificação, tá? Então, eu já tenho essas duas linhas traçadas ali. Agora, eu vou pegar o meu escalímetro. Se essa informação não tiver aqui no outro corte, eu preciso fazer essa medição. Então, aqui com o meu escalímetro, eu vou fazer a altura e peitoril dessa janela e dessa da sala. Essa informação eu vou trazer do meu quadro de esquadrias, tá? Aqui, ó, essa janela, então, eu vou pegar a referência do piso interno, que eu trouxe aqui bem fraquinho, né? Então, é agora que eu vou utilizar isso aqui, ó. Eu tenho como peitoril aqui, então, 1,10 e a altura da janela 1 metro, né? Que indica, então, 2,10 de verga. Tá? Então, tá aqui já o esboço da janela da cozinha. Essa outra janela da sala, ela tem... Eu vou colocar aqui a mesma altura pra gente ganhar tempo, tá? Então, mesma altura de janela. Então, tá aqui a referência da minha janelinha. O próximo passo, a gente vai, então, definir aqui como são essas esquadrias, a representação dessas esquadrias. Né? Eu tenho aqui, ó, que essa janela é de correr e essa aqui é uma maxiar, né? São dois tipos de esquadrias. Então, eu vou fazer aqui o perfil da janela, tá? Uma janelinha, pensar aqui num perfil de uns 2 centímetros, 3 centímetros aqui por dentro, né? Vou marcar aqui. Agora eu vou desenhar as duas folhas de correr aqui. Eu vou pegar esse vão, que tem 1,30 m, e vou dividir exatamente no meio, que vai dar 65 centímetros.
e vou desenhar o perfil da esquadria, né? Se for uma esquadria de alumínio, como eu estou projetando aqui, um perfilzinho também de 3 centímetros novamente. Eu vou fazer o perfil externo da mesma forma, que são os batentes, né? E depois, novamente, daí a folha da janela eu vou representar aqui. Então, seria uma folha só. Então, tá aqui, então, essa fachada, né, basicamente estruturada. Agora, eu vou trabalhar aqui alguns detalhes da representação gráfica. Então, aqui, ó, eu vou colocar essa estruturinha, que seria o perfil, né, da telha, e o perfil do caibro aqui, no caso, eu teria que pegar esse perfil, essa representação aqui, vou fazer uma linha bem fininha, porque eu preciso pegar essa informação desse corte aqui, ó, tá? Que me dá o espaçamento dos caibros, tá? Eu agora não tenho esse corte aqui, porque ele tá aqui embaixo, né? Mas a gente poderia então aqui, ó, colar esse outro corte aqui, né? Alinhar direitinho aqui. Tá? E assim sucessivamente, né? Vou colocar aqui o restante aqui. Eu vou fazer então esse telhado, né? Esses caibros até o final aqui do meu beirado. Outra coisa que eu posso fazer aqui para melhorar essa expressão desse desenho, porque ele fica muito, né, inexpressivo, ele fica sem volume, então isso acaba empobrecendo um pouco, às vezes, a qualidade do projeto por problema de uma representação ruim, né? Então a gente pode usar alguns artifícios, como as achuras, como até colocar um pouco de diferenciação de peso de linhas, o sombreamento, né, colocar aqui uma vegetação, então dar uma humanizada nessa fachada, como eu fiz aqui, ó, tá? Então aqui como é que eu fiz isso? Eu coloquei um calunga, né, que dá uma ideia de escala desse meu projeto, a escala humana. Eu fiz um sombreamento aqui por trás do papel manteiga. O papel manteiga ele é bom para desenho técnico, em função disso a gente consegue explorar essa transparência. Então eu coloco um sombreamento aqui por trás, ó, para não ficar muito forte. Então aqui ele fica bem leve essa sombra, tá? Eu fiz também a representação de uma árvore atrás da casa, um céu bem estilizado, né? Vai ficar um desenho realmente com aspecto técnico. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Agora que a estrutura em si já está montada, que é muito fácil, eu vou trabalhar um pouco essa expressão do desenho. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou reforçar um pouquinho essa linha, né, das paredes, dos planos da edificação, tá? Aí isso aqui eu vou até lá a linha do terreno. Então já forço um pouquinho. Não precisa ser muito forte como a gente faz no corte, tá? Mas um pouquinho mais de expressão é importante. Aqui, então, a silhueta da cobertura eu também vou dar uma reforçadinha. As peças aqui também do caibro. Os caibros, né? Eu vou reforçar um pouquinho.
tá? Essa linha do chão, da parte do plano interno da edificação, eu deixo bem fraquinha assim, ela pode representar uma diferença no reboco, que, né, as casas, os edifícios rebocados, às vezes a gente faz esse tipo de artifício para, né, dar uma diferenciada para não levar o reboco até o chão, deixar essa viga de baldrame aqui, uma parte exposta, enfim, e fazer o reboco só até uma altura. Então isso pode também estar expresso aqui nesse desenho da fachada, tá? Agora eu vou reforçar a linha do solo, do terreno aqui, ó. Essa linha ela tem que ser bem grossa, tá? Eu posso usar uma 0,9 aqui, ó, e reforçar isso aqui sem medo, tá? Então fazer uma linha forte aqui que mostra essa implantação da edificação. Aqui, ó, para representar esse telhado, eu vou então fazer uma machura. Fazer aqui bem no olho mesmo, como se fosse uma representação da telha aqui, ó. Então isso eu posso ir levando então até o final aqui de todo o telhado. Agora vem, então eu vou colocar aqui, eu já fiz toda essa, né, estrutura, eu vou tirar vou colocar aqui então, antes de tirar o corte daqui, eu vou colocar o título do desenho. Vou fazer isso com a 0,5 aqui. Título do desenho, símbolos gráficos, tá? De novo aqui trabalhando com essa bolinha que pode me ajudar. Tô trabalhando então aqui com uma altura de meio centímetro, que eu já tô puxando lá, ó, por isso que é bom ter já o desenho com todas as informações que você pode puxar, né, as alturas de lá. Então essa aqui é a fachada leste. Escala também 1/50, tá? Que eu vou trabalhar esses desenhos todos nas mesmas escalas, mesma escala. Então essa aqui, nessa prancha eu vou atribuir que esse desenho é o desenho 1, né? Depois faz a outra fachada aqui, desenho 2 e assim por diante. Bom, já coloquei o título do desenho. Eu preciso aqui colocar o nome dos ambientes, níveis, cotas, não. Na fachada, o que que a gente faz? A gente informa as especificações técnicas. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Eu tirei o corte daqui, que agora eu já puxei todas as linhas possíveis. Aqui, ó. Quando a gente faz a fachada, quais as informações que a gente deve ter? Puxo umas linhas de chamada, ó, para indicar as especificações técnicas, os materiais, né, que são feitos, que estão determinados no projeto. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, medir aqui uma altura de 3 milímetros de novo. Eu escrevo aqui, ó, parede rebocada. E aqui em cima eu posso colocar o tipo de telha, por exemplo. Telha cerâmica. Posso pôr a inclinação da telha de 27%, por exemplo, que é o que estava estabelecido no outro corte. Então, dessa forma é que eu coloco informações de projeto nas fachadas, tá? Então, não vai cota, não vai níveis, apenas informações de especificação. Só reforçar um pouquinho essas linhas de chamada aqui. Sempre procura alinhar essa informação para ficar bem organizado, tá? Esse final da linha aqui.
eu vou colocar aqui, ó, aquela árvore. Essa árvore que tá lá atrás da casa, ó, ela pode estar desenhada aqui. Então, como é que eu fiz isso? Eu fiz um desenho bem estilizado. Vou colocar um calunga ali, ó. Eu vou medir aqui a altura desse calunga, mais ou menos aqui 1,70 m, né? Que é a média de altura, mais ou menos, de um ser adulto. Isso já dá uma humanizada aqui no desenho. Aí eu posso fazer um céu aqui. Como se fosse um croquis, né? Tá. Então pode ver que o desenho já foi adquirindo uma outra, né, um outro aspecto, né? Forçar um pouquinho essa linha aqui externa das esquadrias. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, eu fiz essa fachada, mas eu quero colocar outras características, né? De repente representar um material, né? Um revestimento aqui, por exemplo, que poderia vir daqui para baixo, ó, né? Uns tijolinhos ou madeira. Enfim, aí aqui começa a entrar também a questão de criatividade, de lançamento de partido, de projeto, né? Como que vai ser essa textura, esse aspecto dessa casa. Então, soltei o desenho aqui agora, tá? E eu vou fazer aquele sombreamento que eu mostrei pra vocês, como é que a gente faz. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma mina, né, que é um grafite, um porta-mina, que ele é bem grosso, tá? Ele é feito para fazer esses sombreamentos e croquis. E esse aqui é um esfuminho, que ele é feito para esfumar né, o grafite. Então eu vou virar aqui, ó, mais ou menos ali onde estão as esquadrias, eu vou dar uma sombreada aqui, ó. Eu tento ver uma direção única de sombreamento, né, para não ficar estranho. Pronto. Então, o desenho já criou um outro aspecto, dá um pouco mais de profundidade, tá?